Pesquisadores, hoje trouxemos um assunto que está cada vez mais sendo falado no Brasil e no mundo, a varíola do macaco. Nós vamos falar um pouco sobre a história, sobre o cenário atual, primeiros sintomas, tratamento e tudo mais. Fiquem aí que vamos contar tudo logo depois da vinheta. Bem, vamos começar falando o que é a varíola do macaco. A varíola do macaco é uma doença causada pelo vírus Monkeypox do gênero Orthopoxvirus, o mesmo da varíola humana. Além disso, ela é uma doença classificada como zoonose, ou seja, o vírus infecta animais, mas pode contaminar humanos também. Agora vamos falar um pouco sobre a história, para entendermos o porquê do nome varíola do macaco. Então, no ano de 1958, o vírus que causa a doença foi encontrado e descrito pela primeira vez em macacos de cativeiro que estavam na Dinamarca. Como o vírus é do mesmo gênero que o vírus da varíola humana, erradicado em 1980, e foi encontrado pela primeira vez no macaco, acabou recebendo esse nome. É importante destacar que os macacos não são os vilões, e sim vítimas como nós, e não devem sofrer nenhuma agressão ou qualquer tipo de maus-tratos por parte da população. O primeiro caso humano foi identificado em uma criança de 9 anos na República Democrática do Congo em 1970. Nesta época, a doença foi considerada uma zoonose, como falamos anteriormente, e ficou mais restrita à África. Vale destacar aqui que é uma doença negligenciada, ou seja, os casos estão concentrados em uma população e estão mais relacionados às populações de baixa renda. O termo em si é destinado às doenças que menos recebem investimentos em pesquisas, produção de medicamentos e vacinas. Apesar de ser uma doença negligenciada, esse cenário mudou com o avanço dos casos pelo mundo. Assim, no dia 23 de julho de 2022, a OMS declarou que o atual surto da varíola do macaco passou a ser uma emergência de saúde pública de importância internacional. Isso significa que necessita do emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e de contenção de riscos. No atual surto global da doença, a OMS já confirmou 50.496 casos e 16 mortes pela doença no mundo, e também informou que a transmissão está diminuindo nas áreas mais afetadas pelo vírus, na Europa e nos Estados Unidos. Já no Brasil, há 4.876 infecções e 2 mortes confirmadas até agosto de 2022. Pesquisadores, dia 14 de setembro temos 2 motivos para comemorar: o vídeo de número 100 e os 2.000 inscritos. Estamos muito felizes com essas metas alcançadas e por isso teremos um vídeo especial. Então se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade. Agora, quais são os sintomas? Apresenta sintomas semelhantes aos da varíola humana, entretanto é mais branda e menos letal, onde os sintomas podem ser leves ou graves. Os casos mais leves de varíola podem passar despercebidos e representar um risco de transmissão de pessoa para pessoa. A OMS descreve como um caso suspeito qualquer pessoa que apresente bolhas na pele de maneira inexplicável. Se o quadro for acompanhado por dor de cabeça, temperatura corporal acima de 38,5 graus Celsius, linfonodos inchados, dores musculares no corpo, dor nas costas e fraqueza profunda, é necessário fazer exame para confirmar ou descartar a doença. Já os casos confirmados ocorrem quando há confirmação laboratorial para o vírus da varíola do macaco por meio do exame PCR em tempo real. E como ocorre a transmissão? A fonte de infecção nos casos relatados ainda não foi confirmada pela OMS. No geral, a varíola do macaco pode ser transmitida através do contato próximo, como contato com gotículas expelidas por alguém infectado ou pelo contato com as lesões na pele causadas pela doença, ou por materiais contaminados, como roupas e lençóis. Além disso, atualmente, cientistas verificaram a transmissão através de relações sexuais devido à presença de lesões perto das genitais. O período de incubação, ou seja, o intervalo entre a data do primeiro contato com o vírus até o início dos sintomas da doença, é geralmente de 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 dias. Por isso, pessoas infectadas precisam ficar isoladas
e em observação por 21 dias. Tem tratamento para essa doença? Então, não é necessário tratamento específico, já que o vírus costuma ser eliminado pelo próprio sistema imunológico. Assim, os sintomas costumam desaparecer espontaneamente, sem necessidade de tratamento. A atenção deve ser otimizada ao máximo para aliviar os sintomas, reduzir as complicações e prevenir as sequelas em longo prazo, em especial nos grupos mais vulneráveis. Como podemos nos prevenir? Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, as medidas de prevenção seguem as mesmas, como usar máscaras, manter o distanciamento e higienizar as mãos são formas de evitar o contágio pela doença. Pessoas que moram ou que viajam para países endêmicos devem ter mais cuidado em relação à higiene, além de evitar contato físico e sexual com pessoas infectadas e com objetos de pessoas contaminadas e com lesões na pele. A transmissão por superfícies contaminadas é bem baixa, não sendo a principal via, mas ainda são necessários estudos para verificar essas vias de transmissão. Já existe vacina contra a varíola do macaco? Historicamente, a vacinação contra a varíola comum mostrou ser protetora contra a varíola do macaco, gerando uma imunidade cruzada. Mas quem nasceu após o ano de 1971 não recebeu a vacina da varíola humana e com isso não possui essa imunidade. Atualmente, já existe a vacina Imvanex, produzida pela empresa Bavarian, que fornece proteção contra as duas varíolas. Porém, essa vacina ainda não está amplamente disponível e não há estoque suficiente para imunizar pessoas de maior risco, sendo grávidas, idosos e crianças. Como sempre, prevenir é a melhor opção. Qualquer dúvida sobre o assunto, deixe aí nos comentários. Vem expandir a mente com a gente!